Zenit coloca a condição e podemos confirmar a contratação. Marcos Braz segue com calma. O Pedro está aí colocando para gravar. Então, o Flamengo pensando aí na contratação do Claudinho, avançando, né? E fez uma boa proposta que a gente trouxe com exclusividade. E a gente vai falar sobre essa situação aí do Claudinho também, né? Vamos falar de Wendel. Wendel que pode voltar a ser tema, mesmo com o Braz dando aquela resposta e tudo mais, pode ter sido tudo jogo de cena. E com a saída do Vidal, a gente vai falar que o Wendel pode estar voltando a ser possibilidade. Também vamos estar falando aí do CNM, esse absurdo que a gente viu aí da CBF, essa vergonha, né, do presidente da comissão de arbitragem do Wilson CNM. Também temos um outro tema aí para a gente estar falando, que é justamente o Globo Esporte. A gente mais cedo falou do De La Cruz, que o negócio tinha caminhado, né? Dessa vez o pessoal gosta de criticar o Bola VIP. O Bola VIP trouxe uma informação séria, o Júlio Miguel Neto também trouxe mais cedo, e agora o Globo Esporte, na onda do Bola VIP, trouxe a informação do De La Cruz, né? Que o negócio também está mais perto de acontecer. Então a gente chega aqui, Pedrão, né, nos canais Mengão Melhor, canal Paparazzo Rubro Negro 1, canal Paparazzo Rubro Negro 2, também nos canais, no canal Pedrão Oficial, né? Passamos aí os temas para a galera. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Quero convidar você a se inscrever em todos os canais aqui envolvidos comigo, com o Pedro também, né? E também, claro, lembrar você de estar aí sempre checando aí, mesmo que não tenha notificação, a gente está sempre fazendo essa nossa live. Às vezes não vai notificar, mas você pode acessar e ver se a gente não está ao vivo, que uma vez por dia eu ou entro com o Pedro ou entro com o Júlio. A gente está sempre fazendo essa live juntos aí, que está muito legal. Pedrão, já tem 1.000 pessoas com a gente aqui. Mal a gente ligou aqui, mal a gente acessou, já tem 1.000 pessoas. O que você tem a dizer sobre essa situação do De La Cruz? Parece que o River quer realmente vender o De La Cruz, só não quis mesmo reforçar o rival direto na Libertadores. Parece que eles querem amarrar, né, a venda do De La Cruz para o Flamengo, só sai depois da Libertadores. E o Globo Esporte agora, né, agora à tarde para a noite, já confirmando que realmente o negócio deve acontecer, que o River não desistiu da venda, que o Flamengo não desistiu do De La Cruz. É sinal de que onde a fumaça for, que as coisas estão acontecendo, né? E a gente vai falar também do Claudinho, que também está avançando, né? Mas passar a bola para você aí, boa tarde. Boa noite, né? Aqui é boa tarde, mas aí é boa noite. Fala, galera, boa noite para todo mundo, boa tarde aí para o Gabriel. Se inscreve aí nos canais, deixa o seu like, dá aquela moral de sempre, né? Deixa teu comentário construtivo aí na live também. Cara, pela entrevista do Marcos Braz, né, Gabriel, que a gente teve ontem na apresentação do Alan, só por ele falar que não desistiu da contratação, eu acho que a possibilidade é grande de acabar acontecendo, né? O grande entrave, todos nós sabemos, que é essa questão do Flamengo ser um rival direto. Acho que se o River tivesse caído na Libertadores, ele já estava aqui. Aí está até aqui a matéria do Globo Esporte, eu estou com ela aqui aberta, Gabriel, do Fred Gomes, e ele até acrescenta aqui: sentado na multa, River quer 16 milhões de dólares à vista por De La Cruz e Flamengo não desiste. O problema, Gabriel, que além deles quererem esses 16 milhões de dólares à vista... Isso para liberar agora. Para liberar agora. Isso, para liberar agora. Estou falando para liberar agora. O Flamengo ainda teria que pagar a parte do Liverpool, do Uruguai, né? Porque eles querem 50% por 16 milhões de dólares. Isso ia dar um valor enorme, né? O Flamengo, a última proposta que o Flamengo fez foi de 8 milhões e meio de dólares, né? E segue aí nesse entrave para liberar o jogador agora. Agora, o GE também destaca que se o Flamengo trouxer o Claudinho agora, anula a contratação do De La Cruz, né? Que seria uma contratação ou outra, pelo menos por agora. Tá até aqui, ó. Vai lembrar que economicamente o uruguaio só é viável se o Flamengo não trouxer o Claudinho e vice-versa. Uma negociação mata a outra. É informação do Globoesporte.com. Enfim, Fred Gomes,
que publicou. No entanto, o Marcos Braz, em coletivo, em nenhum momento, né, deixou claro isso, de que uma contratação anularia a outra, até porque na minha avaliação, são dois jogadores diferentes, tá? Apesar de serem dois jogadores ali da mesma faixa do campo, o De La Cruz é um cara habilidoso, é verdade, dá assistências, tem um bom arremate para gol, mas o Claudinho, ele é mais um meia armador, estilo Everton Ribeiro, só que ele é destro, Everton Ribeiro é canhoto, dá aqueles dribles, enfim, aquelas jogadas plasticamente bonitas, e o De La Cruz, sem a bola, ele tem muito mais participação do que o Claudinho. Não é que o Claudinho não vai marcar ninguém. O futebol hoje é igual basquete. Todo mundo ataca, todo mundo marca. Mas o De La Cruz, se você pegar o mapinha dele lá no SofaScore, por exemplo, você vai ver que ele circula muito mais uma região do campo, né? Volante pela esquerda, volante pela direita, meia pela esquerda, meia central, enfim, do que o Claudinho. Então, eu enxergo jogadores de características diferentes e que os dois poderiam acrescentar a esse time do Flamengo, mas a matéria do Globo Esporte diz que uma contratação anula a outra. O Braz não deixou isso não claro. Enfim. Não, hein? O Braz não fala isso, não, hein? O Braz deixa claro que pensa em nessa janela. Para essa janela, sim. Mas para a próxima janela rola. Para a próxima janela pode rolar. Assim como, né? O Braz também já respondeu o Gabriel Orfo, né? A gente trouxe que o Wendel falou que só dependia do Braz para vir para o Flamengo e tal. E aí aconteceu essa confusão toda, não gostaram lá no Zenit e tudo mais, mas o Braz deu aquela resposta para o Gabriel Orfo para mostrar que não estava muito satisfeito com o Wendel. Só que, cara, não acredito muito nesses papos, não, tá? Não acredito, não. Agora. Que rolou alguma coisa? O Júlio Miguel Neto trouxe que o Zenit já teria mudado de opinião e aceitaria emprestar o Wendel sem a necessidade de obrigação de compra, que era o entrave. Mas as opções de compra. Mas a relação Braz e staff do Wendel teve alguma mudança? Não teve nada. Então, eu acho que é possível. Só que é o seguinte, ô Pedro, tem uma situação também que eu acho importante a gente frisar aqui sobre o Claudinho. Inclusive, a gente publicou aqui ainda agora, que mais cedo também a gente falou sobre isso, mas agora a confirmação saiu, né? Que o Zenit está disposto a negociar o meia Claudinho por valores próximos aos apresentados pela diretoria do Flamengo, segundo o Júlio Miguel Neto. 17, 18 milhões de euros. Para pagar o valor que o River está querendo no De La Cruz, mais o valor do Liverpool do Uruguai, é melhor pegar o Claudinho por 17, 18 milhões. Né? Não, mas, com certeza. Eu acredito que sim, né? Apesar de eu achar que o De La Cruz ele desempenha mais funções em campo do que o Claudinho, na minha avaliação, o Claudinho é um jogador superior ao De La Cruz, sobretudo ali na armação de jogadas, na quebra de linha. Cara, se você pegar, né, os jogos do Claudinho no Zenit, bicho, ele é um dos melhores jogadores do Zenit, junto com o Wendel, aliás. Ele é um cara muito habilidoso. Pelo Bola de Prata da ESPN, ele foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro, quando ele estava na equipe do Red Bull Bragantino. Ele faz até um golaço em cima do Flamengo, né, numa atuação que o Bragantino empata em 1-1 no Maracanã, no auge ainda da pandemia. Então, eu acho que vale muito mais a pena investir essa quantia na contratação do Claudinho. E vale lembrar também, né, Gabriel, o pessoal, vocês estão dando uma de Léo Dias, vocês estão criando coisa. Gente, a gente tem um vice-presidente de futebol que adora essa historinha de enigma. E hoje a gente teve o Claudinho publicando, né, eu vi que você postou lá, uma música no stories do Instagram dele. É claro que a gente não quer levar isso aqui como verdade absoluta, mas meio que dando a entender ali que vai chegar daqui a pouco, coisa e tal. Enfim, essa história de enigma não é informação, mas eu acho que é algo também que a gente pode acabar destacando aqui. Então, o Zenit, né, o Júlio acabou de falar comigo que o Zenit realmente está disposto a negociar o Wendel, mudar o negócio do Wendel, tá? E aí, mudando o negócio do Wendel,
pode ser que o Flamengo se interesse. O Braz deu aquela resposta. E aí tem uma questão que o Júlio levantou, a saída do Vidal. Quando você tem o Vidal saindo, você abre a possibilidade de um outro volante vir e você tem ali aquele valor liberado. Beleza. Isso facilita a vinda do Claudinho também, porque você pode pagar um salário alto ao Claudinho, né? E esquece o Wendel, pagar o salário alto ao Claudinho e vem o Claudinho, o Flamengo ainda se compromete a pagar parcelado o Claudinho ao Zenit. E aí o que ele falou é o seguinte, ó, o Zenit está aceitando negociar o Claudinho, sim, já mudou, agora eles já aceitam negociar o Claudinho, mas querem um pouquinho mais do que o Flamengo ofertou. Um pouquinho mais seria aí cerca de 2, 3 milhões de euros, né? Um pouquinho, né? É muita coisa, mas ao invés de 15, seriam 17, 18. O Flamengo vai tentar aí, de repente, negociar por uns 16, sabe, Pedro? Vamos ver o que acontece. Mas eu estou muito confiante. Eu hoje sinto um feeling, vamos dizer assim, que o Claudinho vem. Eu antes estava meio receoso. Eu agora sinto... Sabe quando você percebe a vontade do Flamengo contratar o jogador? Sim. O Flamengo está querendo contratar o jogador. Foi assim nesse ponto aí que eu ia tocar com você. Porque, assim, a gente sabe como é que essa diretoria do Flamengo é, né, na questão do ego. Quando eles percebem que não vai dar negócio ou que o atleta, de repente, não está muito afim de vir, eles pegam... E pode ser qualquer jogador, tá? Pode ser qualquer jogador. Eles tiram o deles da reta e falam, não, como fizeram com o Wendel, né? O Claudinho, você percebeu na entrevista coletiva que mesmo com a questão da lesão, o Marcos Braz disse que não tem nenhum tipo de problema, né? E para ele saber que não foi um problema grave, provavelmente ele falou com o jogador, né? Ah, viu notícia, mas ele deve ter falado com o jogador, viu que não era nada grave e vai seguir nessa negociação. Só por essa sinalização da diretoria do Flamengo em seguir nesse negócio, acho que está bem claro que o jogador quer vir vestir a camisa do Flamengo, né? Isso aí já é um passo muito importante, né? Afinal de contas, como diz o Marcos Mota, quem controla o jogador controla a operação, né? Então, eu acho que vai acabar saindo sim, Gabriel. Questão de feeling também. Eu acho que essa negociação vai acabar saindo, de acordo com as informações que você vem trazendo. É um negócio difícil, vai exigir muito jogo no sangue, mas por mais que a gente critique o Marcos Braz, a gente sabe que o Braz ele tem muita habilidade, né, nessas negociações. Ele é um cara que vai na paciência, vai na calma, vai cansando, né, o outro clube. E é isso que a diretoria vem pregando, calma, paciência. É verdade. A janela o jogo do Braz. O jogo do Braz. Oi? É o jogo do Braz. Vai cozinhando ali naquele fogo baixo, né? Aquele fogo baixo ali, vai cozinhando. Tem até o dia 2, é verdade. Tem alguns dias aí, tem 20 dias aí, 20 e poucos dias para tentar sacramentar essa negociação, que eu acho que vai acabar se concretizando, sobretudo depois da saída do Vidal, que abre, assim, desculpa a palavra, abre um rombo, né? Disponível na folha salarial do Flamengo, porque o Vidal, meus amigos, ganhava 1 milhão e lá vai fumaça, e o salário do Claudinho, né, Gabriel? Você já deve ter apurado, não deve ser longe disso, afinal de contas é um jogador top de linha aí, que deve estar chegando no Flamengo. Então, eu acredito muito nessa contratação do Claudinho, acho que o Claudinho está vindo, tá? A não ser que alguma coisa muito errada aconteça. O Flamengo, você foi muito bem, o Flamengo não costuma desistir fácil dos negócios, e todas as vezes que o Flamengo entrou numa negociação, na maioria das vezes o Flamengo se deu bem. Vale a gente lembrar na do Gerson, que foi arrastada, mas conseguiu, o Pedro, o Gabigol, a Arrascaeta, todos esses jogadores não foram fáceis. O Flamengo foi lá, lutou e conseguiu contratar. O Claudinho, eu arrisco dizer, feeling, tá, gente? Tá muito mais perto do Flamengo e eu acredito que ele seja contratado. Eu acredito que hoje a bola da vez, como já foi o Alan, que deram como cancelado o negócio, zoaram a gente. Eu acho que hoje... Ô, Gabriel! Eu vou falar o seguinte, o Claudinho hoje tá mais perto do Flamengo, feeling, não tô cravando, não tô falando nada. O Claudinho hoje tá mais perto do Flamengo do que o Alan tava naquela vez que foi negada a contratação dele.
Sim, que aquela situação Teve que falou que a chamou volta o depois Filipão. mesmo, mas eu acho que o Uma Claudinho... outra coisa que eu vou O levantar... Flamengo inteiro, o Flamengo tem, entendeu, Pedro? Sim. 240 milhões em caixa, né? Foi publicada a matéria aí do Rodrigo Capello que o Flamengo tem. Se o Flamengo quisesse, poderia até já ter feito, mas enfim, o Flamengo não vai fazer loucura também, gastar o dinheiro todo do caixa para contratar o Claudinho. Uma outra coisa que eu queria levantar com você, Gabriel, eu sei, o Flamengo de fato tem interesse na contratação do Claudinho, isso não está posto à prova, mas será que de repente não pode ser também, né, além de estar interessado, uma pressão que a diretoria do Flamengo joga para cima do River Plate? Ó, vocês não vão vender aí, então a gente vai contratar aqui, vocês vão ficar de mão abanando, enfim. O que você acha disso? Com certeza, o Flamengo já faz esse jogo duplo, né? Para lá e para cá. Um lado e o outro estão ali pressionados para vender. Sim. Também. Os caras também. Você acha que os caras também não estão pressionados? Estão pressionados. Sim. Né? Então é todo um jogo aí do Flamengo. Isso o Marcos Braz faz muito bem. É óbvio que em alguns momentos erra. Queria contratar o Douglas Costa, a gente não deixou. Mas ele acerta. O Quinteiro, já pensou se o Quinteiro vem também? Quinteiro. A gente, às vezes eles erram também, mas alguns jogadores aí que foram contratados que não deram certo, mas a maioria das vezes tem saído muito bem, principalmente nas negociações, tem se saído muito bem. E vale a gente lembrar que quem entrou na negociação? O Bertolucci. Precisa falar mais alguma coisa? O Bertolucci também. Está participando também. Então agora aumentou mais ainda a chance. Entrou na negociação de venda do Matheus França e da contratação do Claudinho. Bertolucci também está no negócio. Bertolucci está... Cara, como é que funciona, Pedro? Eu estava conversando com o Júlio mais cedo. As conversas, hoje, o Flamengo se tornou um europeu na América do Sul. Então o cara chega lá pro Zenit e fala: meu irmão, você vai receber tudo. Do Flamengo você vai receber tudo. Tudo que é prometido você vai receber. Então não tem erro. O cara sabe que está negociando com um gigante, cara. Né? Sim, sabe. Bomba. Al Hilal fez proposta de 195 milhões pelo Pedro. Olha só. Isso aí desde cedo saiu. Desde ontem. Eu falei com uma pessoa muito próxima do Pedro, tá? Falei com uma pessoa muito próxima do Pedro que me garantiu que o Pedro não sabe de nada, que não chegou nada para ele. Quem dera se ele soubesse de alguma coisa, mas não sabe de nada. Não chegou nada para ele, tá? Olha, então, Gabriel, eu li uma situação do Pedro hoje que o salário ia aumentaram de 6 para 8 euros. Cara, olha, desculpa, cara. Não, sim, eu acredito em você. Essas matérias, não todo respeito a quem publica. Aí que falaram pra gente, que não chegou pra ele, né? Sim, mas pelo amor de Deus, Gabriel, se 8 vezes a mais, cara, isso aí é uma loucura. Isso aí, com esse dinheiro, cara, eles contratam um jogador melhor do que o Pedro, cara. Contrata um jogador melhor do que o Pedro com esse dinheiro, pagando 8 vezes o salário do Pedro, que já ganha pouco no Flamengo. O pessoal falando, Papa não lê. Claro que eu leio, mas o bem já está aí, eu leio sim. O José Carlos Araújo. Papa, o Wendel tem negociação? Olha, tem interesse dele de vir. Mas negociação o Braz nega. Disse que no momento algum negociou com o pessoal do Wendel, mas alguma outra pessoa pode ter negociado, né? Meu microfone está falhando, meu irmão, não tem jeito, eu estou na live do YouTube fazendo o meu melhor, estou no 5G. Tá falhando não. Estou no 5G Plus aqui. Para mim, tá ótimo. Bem, a gente então falou das negociações. Falamos do Wendel, do que eu acho difícil também, mas que abre essa brecha, né? É uma realidade. E o Zenit aceita negociar agora já ele por empréstimo, que antes não aceitava. Aí tem o Claudinho, que eu falei que avançou, e esse eu estou muito confiante que feche. Né? Eu acho que o Claudinho aí é a bola da vez. É a nova negociação que o Flamengo vai buscar fechar, e a situação do De La Cruz, que eu acho que não tem essa ligação que o Globo Esporte fala, eu não acredito. Eu acho que o De La Cruz fica para a próxima janela, o Flamengo contratar. E aí a gente vai falar, amanhã a gente tem outras situações para falar, tem zagueiro, tem lateral, tudo isso a gente fala amanhã, a gente já até... Papa, você viu a fachada do CT, que tá ficando linda, né, cara? Tá ficando linda, eu vi sim. Tá ficando linda, muito legal. Flamengo
tem que mandar vazar geral, tem que fazer igual o Chelsea, mandar vazar geral. Pô, no geral também não, né? Geral também não. Papai, eu venderia o Pedro, o Ítalo Ramon. Pô, rapaz, eu não venderia, não. E aí, Pedrão, teu xará? De forma nenhuma. Jogador com as características dele no futebol brasileiro é bem raro e os que têm a característica dele são bem ruins. Então, eu, sinceramente, só pela multa. Se a multa aí realmente não tem o que fazer. O Pedro tem que continuar no Flamengo. Eu vejo muita gente, sabe, que às vezes quer eleger um culpado. Uma hora é o Cebolinha, outra hora é o Pedro, outra hora é o Gabigol, sabe? Não adianta, velho. A gente não pode. O cara é ativo do Flamengo. A gente não pode desvalorizar o cara dessa forma. Manda embora do Flamengo. Velho, o cara foi pra Copa do Mundo, cara. Quando o bicho pegou na Copa do Mundo, teve que bater pênalti, o cara bateu, o cara fez o gol de pênalti. O cara é um cara decisivo, o cara é o rei da América, gente. O cara decidiu vários jogos pra gente, sobretudo no ano passado. Meteu 3 gols pra cima do velho numa semifinal de Copa Libertadores. Não é possível que as pessoas... O Palmeiras queria tirar ele da gente agora há pouco aí por 20 milhões de euros, uma quantia bizarra que saiu na imprensa aí, o Flamengo não liberou. Então eu acho sincero, vai acabar acontecendo isso, Gabriel. O Pedro vai ser negociado, aí ele não vai querer continuar no lugar que ele tá, aí vai voltar pro Brasil, vai para Palmeiras, aí depois aí o pessoal, pô, o Pedro tá lá no outro time. Eu, sinceramente, eu não negociaria o Pedro, não. Acho um erro gigante isso. Também acho. Claro, a gente pode cobrar o cara, o cara tem que correr mais, o cara tem que participar. Perguntando aí se você acha que o Alan vai ser titular. Para mim, absoluto. Para mim, absoluto. Não sei nesse jogo agora, porque ele ainda vai pegar ritmo de jogo, mas, sinceramente, cara, ainda mais com as últimas atuações do Thiago Maia, para mim o Alan vai ser dono da saída de bola ali do Flamengo, né? É um volante bom com a bola, bom sem a bola, né? Não é o box to box, não chega na área para finalizar, tá? Ele é mais ali da saída de bola, do passe, enfim, ele tem intensidade muito interessante sem a bola ali na marcação, né? Então, eu acredito que ele vai ser titular sim. O pessoal está perguntando, Papo, aí o Matheus França, ainda não há notícia, tá, do Flamengo ter recebido a proposta acima de 25 milhões de euros, que é o que o Flamengo falou que tem que chegar para o Flamengo cogitar uma possível venda, e ainda assim o Flamengo não quer vender 100%, né? O Flamengo, nem que seja numa venda futura, porque na Inglaterra não pode ficar com porcentagem, então o Flamengo, se chegar uma proposta acima de 25 milhões de euros, o Flamengo pode tentar adaptar a proposta para um formato onde o Flamengo ainda lucre no futuro com o Matheus França, porque o Flamengo não queria vender por valor que ele considera abaixo do que ele vale realmente, tá? Então, ainda não chegou essa proposta, pode chegar amanhã, pode chegar depois da manhã, mas aonde eu sei hoje, essa hora da noite, ainda não chegou a proposta acima dos 25 milhões de euros. O Bertolucci está lá negociando com o Chelsea e a qualquer momento pode bater na porta do Flamengo. Agradecer aí 5 mil pessoas com a gente, né? Um vídeo, uma live, agora outra live, e independente do horário que a gente entra, sempre muita gente com a gente aqui. Chegou a hora da gente falar aqui dessa sacanagem, o Pedro. Eu falei aqui, botei na chamada, na capa, ele é sonso ou tá mentindo, né? Ou as duas coisas. Eu sei o que é, Gabriel. Fala. Sabe por quê que o CNM ele dá aquela declaração ali? Para cobertar o erro do árbitro. E se ele for julgar, tô imaginando a cabeça dele, tá? Não tô passando pano, não, tá? Não é passação de... Eu tô imaginando a cabeça dele. Se ele for falar que todos os árbitros erram, já afastou lá o do Santos e Goiás, lá o Bruno Arleu. Se ele fala isso do Ramon Abate Abel, ele ia ter que afastar o cara. E aí todos os árbitros do futebol brasileiro vão ser afastados, porque deve ter 1 ou 2 que é mais ou menos. O resto são todos árbitros de baixo nível. Baixíssimo nível. Aí ele tem que dar aquela declaração estapafúrdia, dizendo que, veja bem, ombro a ombro não é falta. Ombro nas costas é falta, mas nem sempre é falta. Foi um contato mínimo. Gente, como é que ele consegue... Qual que é a máquina que ele consegue pôr dentro do campo que mede a força que o jogador do Palmeiras, o Richard Rios, que era nosso jogador aqui,
dá o tranco nas costas. Ah, porque o Everton Ribeiro diminuiu a passada, retardou a passada. Meu velho, se o Everton Ribeiro continua correndo, ele ia bater com a cara na placa de publicidade. Ele estava na linha de fundo. É óbvio que ele tem que diminuir a corrida. E aí me chega o jogador do Palmeiras atrás e dá um tranco no cara, velho. É inacreditável uma explicação dessa, mas acaba que ele tem que falar isso, que ele tem que passar pano, né, o empregado lá da CBF, o Ramon Abate-Abel, que é fraquíssimo, eu falei isso no meu pré-jogo, senão daqui a pouco ele não vai ter mais árbitro. Fraco, né? Já se sabia que ele era fraco. Sim, já sabia que ele era fraco. Ele errou várias vezes já contra o Flamengo, Gabriel. Eu lembro um amarelo contra o Corinthians, e eu lembro de tudo. Erro contra o Flamengo, você pode ter certeza que eu lembro de tudo. Esse Toschi Marques aí já errou também contra o Flamengo, cara, é terrível. E agora, amanhã, né, a gente está aí, daqui a pouco vão faltar 24 horas para um dos confrontos mais importantes da temporada, que é contra o Atlético Paranaense amanhã na Arena da Baixada, e esse Braulio da Silva Machado é um horror apitando também. É terrível apitando, e o Flamengo vai ter que entrar e jogar muito bem para não ficar dependendo da lisura da arbitragem. Não é que o cara vai entrar para roubar, é que ele é ruim. Ele é ruim e é caseiro. É apto caseiro. Vai sofrer pressão. Se tiver que marcar alguma coisa, eu tenho certeza que ele não vai hesitar. Não, e para pegar aqui a declaração ridícula do CNM, né? Ele manda assim, contato mínimo, e ele se joga. Que esculacha, é um escárnio. Para mim, não tem impacto nas costas dele. Hã? Meu irmão, mentiroso. Mentiroso. Você é mentiroso. Porra. É inacreditável uma declaração dessas aí, cara. Contato, mas para mim não tem impacto nas costas dele. Tem contato, mas não tem impacto. Hã? Porra, não dá para entender o que você tá falando. Suficiente para derrubar ele. Ele segura a passada e se joga. O impacto é mínimo. Vergonhoso. Todos os ex-árbitros julgaram esse lance como pênalti. Aí o cara vem e fala uma dessa. Cara, ele ainda falou que internamente entre eles, metade foi para um lado, metade... Olha, é um horror, entendeu? Sinceramente, a arbitragem no Brasil é bem difícil. Já teve um lance aí no meio de semana de uma possível falta no Pulgar, que nem foi falado isso aí. Aliás, parece que foi publicado, o Gabriel, o áudio também. O Spindle na coletiva confirmou que também no Flamengo todos entendem que foi falta. Sim, e parece que foi publicado um áudio aí no site da CBF em relação ao pênalti do De Arrascaeta, contra o que fizeram no De Arrascaeta, né? Mas o áudio da falta no Pulgar não apareceu. Cadê o áudio da falta no Pulgar? Até agora não apareceu. Então, é um negócio realmente impressionante.